A paz do Senhor Jesus, a todos os internautas, você que me segue na rede social, você que me ajuda a evangelizar, pregar a palavra de Deus, você que é meu amigo no canal do YouTube, você se inscreveu, você tem compartilhado os vídeos, e o meu muito obrigado, em primeiro lugar a Deus, e a você que está entendendo o motivo desse vídeo, o motivo da postagem é levar pão, levar alimento, levar o alimento espiritual. Não estou levando palavra motivacional, não. O evangelho não é palavra motivacional. O evangelho é libertação, liberdade. E hoje eu quero fazer uma reflexão com você, fazendo uma pergunta. Você entende a tua chamada? Você entende a tua missão? Deus nos tirou do mundo, Deus olhou no seu trono e Ele olhou para o Brasil, e o Brasil ele tem 200 milhões de brasileiros. E quando Deus chama homem, mulher, somos privilegiados. Só que Deus chama-nos para uma missão, um compromisso. Deus nos chama para nós termos responsabilidade com Ele. E a pergunta de praxe: você tem entendido a tua chamada, a tua missão? Abraão, por exemplo, ele era babilônico, cidade de Ur, dos caldeus, e Deus escolheu Abraão. Só que Abraão ele teve que largar a sua terra, sua pátria, largar a sua parentela, parente, tios, sobrinhos, e teve que também sair da sua família, sua casa paternal, maternal, seus irmãos. Deus ele tirou Abraão desse ambiente para fazer de Abraão uma referência, porque Deus estava com seu propósito de levantar um povo. Deus estava com o propósito de levantar um povo. E esse povo seria um povo de referência. Esse povo que Deus ia levantar através de Abraão para manifestar sua glória. Então Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela e do meio da sua família, dos seus irmãos. E agora Deus manda Abraão sair. Abraão agora precisava depender de Deus. Abraão tornou-se nômade. Abraão se dirigia aonde Deus mandava. Deus estava ensinando Abraão a depender dele. Deus estava dizendo para Abraão: de agora em diante, quem dá as ordens sou eu. De agora em diante, quem fala sou eu. De agora em diante, quem governa a sua vida sou eu. E Abraão recebeu promessa de Deus: vou abençoar você, vou engrandecer seu nome, tu será uma bênção. Vou abençoar quem abençoar você. Vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. E em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha só. Abraão
foi evangelizado por Deus. Abraão recebeu promessa de ser guardado, protegido, ser alimentado. Então Abraão agora estava na dependência 100% de Deus. Abraão agora não decidia nada. Tudo seria pautado na direção de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Largar a sua terra, fala de costume. Largar a terra, largar aquilo que a terra faz. Tem coisas que Deus proibiu-nos de fazermos. E a terra tem. Quando Deus diz para você não fazer aquilo, não faça. Você não manda mais na sua vida. Você não se governa mais. Você não é dono dos seus passos. Você não é dono da sua atitude. Você precisa ter o equilíbrio, ser coerente. Você entende a sua chamada? Por que você está na igreja hoje? Porque você hoje é membro do corpo de Cristo. Você entende? Será que Deus te chamou só para ser membro do corpo de Cristo? Ir na igreja 3 vezes por semana? Dar o dízimo, dar a oferta? Hein? Cultuar, somente adorar? Ouvir a pregação da palavra de Deus? Não. Deus nos chamou para manifestar em nós a sua glória. E como é que Deus manifesta a sua glória em nós? Quando nós somos referência. E quando você prega o evangelho dentro da sua casa, a primeira referência que nós precisamos ter na consciência que o evangelho começa dentro de casa. Se você não prega o evangelho dentro da sua casa, você não pode pregar o evangelho na tribuna. Porque o evangelho, a referência maior é dentro da sua família. Como você cria seus filhos. Como você administra a sua casa. Se você não sabe administrar a sua casa, se você não sabe governar a sua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Se você não sabe criar seus filhos na doutrina, como é que você vai doutrinar a igreja? Se você não trata bem a sua esposa, como é que você vai pregar para orientar um casal? Se você é um péssimo esposo, se você é um santo na igreja e muitas das vezes é um profano dentro de casa. O evangelho começa dentro de casa. Não adianta você pensar na família dos outros e não ser a referência na sua família. Você tem que lutar pelos seus filhos. Muitas das vezes você está fazendo campanha, oração, para salvar o traficante, salvar aquele que está na vida de ébrio e seus filhos estão na bebedice, na jogatina, na imoralidade. Então o evangelho começa primeiro na família. Eu preciso pregar o evangelho dentro da minha casa. O evangelho se começa entre a mulher e o homem, entre o casal. O homem representa a Cristo e a mulher representa a igreja. Então eu tenho que amar minha esposa. Eu não posso ter a minha esposa apenas para a cama, para leito, para sexo. Não. Eu tenho que ter a minha esposa como a minha ajudadora. Eu tenho que ser amigo da minha esposa. Eu tenho que ajudá-la. Eu tenho que respeitar a minha esposa. O comportamento precisa mudar. Se o evangelho não estiver sendo pregado como ele deve ser pregado dentro da sua casa, como é que você vai pregar para as pessoas? Porque hoje muitas pessoas têm dificuldade de vencer na vida, ser bem-sucedido. Está faltando o evangelho dentro de casa. Uma bagunça, né?
filho não respeita o pai. A filha não respeita a mãe, não respeita os pais. Está faltando o poder de Deus. Referência. Muitos filhos hoje não têm o pai, não têm a mãe como sua referência. Está faltando o evangelho. A família está sendo banalizada. Por quê? Está faltando o evangelho. A Bíblia tem que ser a regra de fé e prática. A Bíblia tem que ser um manual de ensino para tudo. Você entende a sua missão? Você entende? Como você vai dar uma palestra para um casal se você não prega o evangelho na sua casa? Você vai estar sendo hipócrita. Como você vai dizer que você precisa respeitar a sua esposa se dentro da sua casa você não respeita a sua esposa? Primeiro, se evangeliza dentro da sua casa. O ponto inicial começa na família. Por que hoje as famílias estão sendo banalizadas? A imagem da família está sendo manchada, quebrada. Falta de princípios. E o princípio básico é a palavra de Deus. Hoje, na família, na hora da refeição, ninguém se assenta na mesa junto. O pai, a mãe, os filhos. Um senta no sofá, outros vai lá no quarto, o outro faz a refeição com o celular do lado, o outro assistindo televisão, muitas das vezes, programas imorais. Se o evangelho não estiver sendo pregado na sua casa, como é que você vai pregar o evangelho na tribuna? Você que maltrata seu filho, joga a palavra de maldição. Hoje, muitas pregações estão pobres, vazias. Sabe por causa de quê? Falta o evangelho dentro da casa. E Deus levantou Abraão. Deus queria eleger uma nação chamada os judeus. E Deus pegou Abraão como uma referência. Deus pegou Abraão como uma referência. Referência de obediência, de entrega, de dominação, domínio. Abraão foi obediente, foi fiel. Tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. Aonde Abraão colocava a planta dos pés, o respeito o acompanhava. Deus honrava Abraão. As pessoas que não conheciam a Deus, mas via a manifestação de Deus na vida de Abraão. Abraão era chamado de profeta. Profeta do Senhor. Respeitado. Então, o evangelho começa a ter indicado. Se você não tiver como ponto de partida a pregação do evangelho na sua casa, como você vai pregar para as pessoas? Hoje, vendo lar destruído, ministro, 2, 3 casamentos. Primeiro não deu certo, segundo não deu certo, terceiro não deu certo. Escolhas erradas. Desequilíbrio. Faltou o evangelho. E as coisas, quando começam errada, termina errado. Sem a presença de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus. E volto a frisar. Você entende a sua chamada? Você tem sido referência na sua vizinhança? Como é que é o teu testemunho? Às vezes, na igreja, somos vistos como santos, servos de Deus. E no trabalho, somos servos de Deus. Você prega o evangelho com a sua vida, no seu trabalho. O evangelho começa dentro de casa. E depois começa a se manifestar onde? Na vizinhança, no trabalho, na amizade, até nos seus compromissos. Quando o evangelho ele é pregado
de raiz, dentro da família, Deus é glorificado nas suas ações. Hoje, muitos crentes, muitos pastores, caloteiros, seu testemunho manchado. O evangelho dentro de casa, ele é o ponto de partida, ele é a nata, ele é a saúde. A saúde da igreja depende do evangelho dentro de casa. Se o líder, se o anjo da igreja, se o evangelho não estiver sendo pregado dentro da sua casa, a sua igreja, os membros, são desnutridos. Falta de nutriente de qualidade. Quantos crentes fracos entram na igreja, fraco e saem fracos. Não cresce uma igreja forte, robusta, bem alimentada. Porque nós fomos chamados para servir pão. Ministros, sacerdotes. Deus nos chamou, nos escolheu para servir pão. Dar pão, dar alimento. É linguagem de figura, dar a palavra. Agora, se o evangelho não estiver sendo pregado dentro da sua casa, se não estiver vivendo o evangelho, como é que você vai alimentar as pessoas? Hoje as pessoas entram no evangelho e em muitos lugares tem dificuldade de transformação, de libertação. Por quê? Está faltando a palavra. E muitas das vezes, a palavra que está saindo do altar está saindo sem efeito. Porque está faltando vida. Uma vida transformada. Se não houver transformação, estamos perdendo tempo na igreja. Vivemos um evangelho, sabe o quê? De aparência. Hoje, nós estamos preocupados com a alma. Quando o evangelho realmente ele é pregado dentro de casa, a primazia, a prioridade é pessoas. Hoje não se faz reunião, não faz balanço. Janeiro, fevereiro, março, abril, quantas almas? Por que as almas, por que não está ganhando alma? Onde está o problema? Aonde está o problema? Na direção. O problema está na direção. Faz campanha, 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 campanha. E hoje, crente oprimido, crente macumbado, crente expelindo macumba, crente doente. As pessoas mais doentes hoje não é o de fora, é o de dentro. Inadmissível. Então está faltando o evangelho dentro de casa. O marido maltrata a mulher maltrata o marido. Ninguém se ajuda. Dois governos. Um trabalha, o outro trabalha. Eu mando meu dinheiro, você manda o seu dinheiro. Está errado. Você é uma só carne. Você é só um governo. Andará dois juntos se não tiver de comum acordo. Então o evangelho começa dentro de casa. O marido quer tratar a mulher como empregada, como uma escrava. Tem um homem aí que nem trabalha, explora a mulher. Mulher se mata. Mulher se mata. Faz faxina, diarista. E está aquele homem barrigudo, dentro de casa. O evangelho começa dentro de casa. Você tem que trabalhar. Você é o provedor da sua casa. Deus não concorda com isso. O seu ministério é quebrado. Vive no monte, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E a mulher se matando, pagando conta, levando comida para dentro de casa. Você não está nem aí. Como é que você vai servir pão? Como é que você vai servir pão? Como? Você não entendeu a missão. Você é o provedor do seu lar. Você é o homem forte. Você é o braço forte. Você é o responsável. Você é o cabeça. É o líder. Então o evangelho começa dentro de casa. Começa com você. Começa com a mulher. Procure se examinar a si mesmo. Começa a se indignar com você. Muda. Onde eu não consigo, na área que eu não consigo mudar, Deus nos ajuda. Mas o evangelho, para ser referência na vida das pessoas, para a glória de Deus se manifestar, precisa se manifestar dentro do nosso lar, da nossa família. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, fica com Deus. Que esta palavra seja uma palavra de ensinamento,
seja uma palavra de reflexão, seja uma palavra de alinhamento para nos ajudar. Volto a lembrar, o Evangelho começa primeiro dentro de casa, na família. A família é base. Se você não tiver base na família, pautado na palavra de Deus, o seu ministério está reprovado. Um abraço, fica com Deus, amém.